Olá, estudantes! Meu nome é Victoria, sou professora aqui do curso de Cuidador de Idoso e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia do corpo humano. Bom, o que é a anatomia? A anatomia ela é a ciência que vai estudar o nosso corpo humano. Temos a parte macroscópica e a microscópica. Ela também dá a questão da descrição tanto dos nossos ossos, das nossas articulações, dos nossos músculos, e isso a gente vai ver um pouquinho aqui hoje especificamente. A anatomia, então, ela é o estudo científico das estruturas do corpo humano e dividida em anatomia macroscópica e microscópica. O que seria a anatomia macroscópica? É aquela que a gente estuda as partes do corpo humano que não necessitam do instrumento em si microscópico, ou seja, as partes do corpo humano que conseguimos ver naturalmente sem o auxílio de algum instrumento. Já a anatomia microscópica, ela é o estudo das partes anatômicas, mas de pequenas partes do nosso corpo humano e que necessitam desse instrumento específico, o microscópio. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as posições, as posições que nós chamamos de decúbitos. Nós temos o decúbito dorsal, que é a primeira imagem, que se diz mais popularmente conhecido como a posição de barriga para cima. Já o decúbito ventral, a segunda imagem, ela é popularmente conhecida como barriga para baixo. E a última imagem é o decúbito lateral. Ela é quando a pessoa, o paciente, está de lado, na posição de lado. E a anatomia ela tem algumas das suas divisões, Ela é dividida em cabeça, tronco e membros. A cabeça, então, ela é constituída pelo quê? Pelo nosso crânio e pela nossa face. O tronco é constituído pelo pescoço, o tórax e o abdômen. Os membros são divididos em superiores e inferiores. O que são, então, os membros superiores? Seria composto pelo ombro, o braço, o antebraço e a mão. Já os membros inferiores é composto pelo quadril, a coxa, a perna e o pé. Aqui, mais uma ilustração da nossa cabeça, do pescoço, do tronco e dos membros. A fisiologia, então, ela é o quê? Ela é a ciência que estuda as funções dos seres multicelulares. Então, nós tínhamos a anatomia, que ela faz parte do estudo dos nossos órgãos, das partes do corpo humano, e a fisiologia ela vem para explicar as funções dessas partes do corpo humano. Ela é a fisiologia, é o estudo da natureza. Então, no caso da fisiologia humana, ela estuda o homem em si e as suas funções. Então, quais são as funções de cada parte do nosso corpo humano? E na fisiologia humana, nós temos as formações de cada parte, começando pelas moléculas. Então, o que são as moléculas? Elas são consideradas estruturas fundamentais para que haja as reações químicas e o organismo consiga se formar e se desenvolver. Então, as moléculas são responsáveis pelo quê? Pelas reações químicas que vão desenvolver várias funções dentro do nosso corpo. Juntamente com as moléculas estão as células. O que são as células? A célula é a menor unidade funcional e estrutural básica do ser vivo. Então, nós temos a molécula e a célula. Dentro dessa célula, nós vamos ter várias organelas também que vão fazer parte desse desenvolvimento de cada estrutura do nosso corpo. Juntamente com a célula, temos os tecidos. Então, a célula ela é a menor estrutura do nosso corpo, certo? E aí temos os tecidos. O que são os tecidos? Os tecidos eles são os conjuntos dessas células, então elas vão se aglomerar, elas vão se juntar para formar os nossos tecidos e cada tecido tem a sua função específica. Aqui tem um pouquinho, citar alguns desses tecidos. Temos o tecido epitelial, que faz parte da nossa pele, temos o tecido muscular, que é responsável pelo nosso músculo, temos o tecido nervoso, relacionado com o nosso cérebro. Temos o tecido sanguíneo relacionado ao tecido do sangue, da formação sanguínea. Temos o tecido cartilaginoso, o ósseo e o conjuntivo e assim por diante. Aí
temos então os sistemas. Então, nós relembrando, temos células, temos os tecidos e temos os sistemas. Os sistemas, então, um dos principais temas estudados na fisiologia, né, são os sistemas, porque eles realizam atividades vitais. Então, é através dos tecidos e dos sistemas que nós vamos dar vida realmente a cada parte do nosso corpo humano. Aqui tem exemplificando um pouquinho dos sistemas: sistema digestório, sistema urinário, sistema respiratório, reprodutor e sistema circulatório. Falando um pouco sobre o sistema cardiovascular, né, muito conhecido em relação à nossa cavidade torácica, que contém o que dentro dessa cavidade torácica? O coração e os seus vasos sanguíneos. Então, o sistema cardiovascular ele é responsável pela saída, né, do nosso sangue do coração e a entrada desse sangue também no coração. Por que é importante o sistema cardiovascular? Porque é por ele que nós temos o transporte de oxigênio para os nossos órgãos. O sistema urinário. Então, o sistema urinário está relacionado é formado por 2 rins, uréter, bexiga, uretra, e ele está relacionado com a nossa filtração e nossa excreção de substâncias. O sistema endócrino. O sistema endócrino está relacionado com a parte hormonal. Ele então produz os nossos hormônios. E por que é tão importante a questão da produção dos hormônios? Porque é através dos hormônios que também vão desenvolver em cada sistema do nosso corpo, tá? Vai dar a função de cada sistema. O sistema respiratório. O sistema respiratório, então, mais popularmente conhecido, né? Ele é formado pelos nossos pulmões. Também temos as membranas, temos os alvéolos, os brônquios, a traqueia, né? Iniciando, óbvio, pelo nosso nariz. Mas então a função do sistema respiratório, a principal função é o quê? É a questão do oxigênio, né? Da gente ter essa absorção do oxigênio. Então a gente absorve o oxigênio e libera gás carbônico. E o oxigênio, lembrando, ele é importante para a questão vital do nosso corpo. Temos o sistema esquelético. Então, o sistema esquelético ele compreende o quê? Os ossos, as articulações, as cartilagens, e ele serve para sustentar o nosso corpo e também a conformação de proteção, né, de todo o nosso corpo humano. Ele é composto por aproximadamente 206 ossos. Nosso esqueleto tem múltiplas funções, como por exemplo, proteger os órgãos internos e servir de apoio para os músculos. Então, a principal função dele é sustentar e proteger. Aí temos também o sistema muscular. Então, nós vimos que o sistema esquelético, ele serve para nos sustentar. E então, o muscular, ele vem como a nossa massa. Ele serve para unir também os nossos ossos, né, juntamente com as cartilagens. E ele também está responsável pelo nosso movimento, pela nossa postura, nossa proteção. E também faz parte da nossa temperatura corporal. Então, o músculo em si, ele também ajuda nessa parte de regular a nossa temperatura corporal. Aqui tem um pouquinho da parte anterior, né, de nossos principais músculos, como o deltoide. Temos também o músculo do grande glúteo, né, que é mais conhecido. A parte aqui também posterior, que vocês poderão estar acessando o material e tendo esse acesso. E também temos os sistemas de cartilagem, né, o sistema cartilaginoso. Ele também é considerado um músculo, tá? Mas ele é um tecido resistente, porém flexível, e ele permite que os nossos ossos deslizem entre si. Porque se não tivéssemos as cartilagens para unir os ossos, né, nós teríamos grandes dores nas articulações, que é o que acontece quando na parte do envelhecimento, né, nos idosos principalmente, que está mais desgastada as cartilagens, acontece mais as artrites, as artroses. Tá? Então, a função da cartilagem em si é reduzir o atrito, né, entre os ossos e evitar esses danos. Temos também o sistema hematopoético, que é o sistema que produz as células do sangue. Tá? Esse mecanismo ele depende de elementos nutricionais, então é uma fonte muito importante
para desenvolver as células sanguíneas é o que? A nossa alimentação, tá? Então precisamos dos minerais, precisamos das vitaminas. Esse processo ele oferece diariamente ao nosso corpo cerca de 10 milhões de hemácias, então nós precisamos todos os dias estar renovando as nossas hemácias. E essas hemácias, que é o nosso sangue, né, constituído do nosso sangue, ela é formada pelo sistema hematopoético. O sistema nervoso central, né, que se desenvolve principalmente pelo nosso cérebro, né, ele é dividido no nosso sistema nervoso periférico e também pela medula espinhal. A medula ela transmite milhões de impulsos nervosos por segundo, né, e é formado também a questão do nosso sistema nervoso central pelo encéfalo e essa medula. Qual é a função então do nosso sistema nervoso periférico? Ele é o condutor de informação entre o cérebro e o corpo. Então é pelo sistema nervoso central que o nosso corpo ele responde aos nossos movimentos, aos nossos estímulos, tá? Aqui uma curiosidade que o cérebro ele pesa por volta de 1 kg, 1,3 kg, tá? Mas ele precisa de 20% das nossas capacidades, das nossas hemácias, né, das nossas células, do nosso oxigênio, tá? Então, o cérebro, ele é um órgão importantíssimo para o nosso movimento, para nossos estímulos, tá? Temos também o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, ele é constituído dos ovários, das tubas uterinas, do útero, do colo do útero, da vagina e da genitália externa. Então é por meio do sistema reprodutor feminino que a mulher ela tem a capacidade, né, de reproduzir outra vida, que ela tem a capacidade de engravidar, né, e de também ter a parte do parto em si, tá? Então todo esse sistema reprodutor feminino está relacionado a essa parte. O sistema reprodutor masculino, né? O sistema reprodutor masculino, então, ele inclui o pênis, alguns dutos, glândulas, testículos, epidídimos, vesículas seminais e a próstata. Também temos a bexiga nesse sistema reprodutor masculino, tá? Então, o sistema reprodutor masculino, ele também está relacionado à questão de fecundação, né? Na parte que une os óvulos da mulher, do sistema reprodutor da mulher, com o espermatozoide do sistema reprodutor masculino. E aí a gente entra na parte do envelhecimento. Então, qual a importância, né, da anatomia e da fisiologia na parte do envelhecimento? Que a partir dos 40 anos a estrutura, né, a estrutura física, ela diminui cerca de 1 centímetro por década. Então, ele começa assim a se reduzir essa anatomia, essa fisiologia, tá? Essa perda ela deve ser a redução dos arcos dos pés, aumento da curvatura da coluna vertebral, além da diminuição do diâmetro dos discos invertebrais. Então, tudo vai se reduzindo. Por isso que os idosos, sim, tendem a ter uma estrutura diminuída. Há também o crescimento do nariz, das orelhas, dando a conformação típica facial dos idosos. Então, sim, temos um perfil específico para as pessoas idosas. Com o envelhecimento também há alterações, né, em todos os sistemas fisiológicos, então a todos aqueles sistemas que nós citamos, na questão do sistema cardiovascular, sistema digestório, urinário, também há alteração. Alguns exemplos: a pele ela perde a sua elasticidade, então tem aquela pele típica, característica do perfil do idoso, né, mais elástica. Os ossos ficam mais frágeis, então a questão da osteoporose, né, que acontece muito na idade da pessoa mais idosa, né, porque eles ficam mais frágeis. A questão do músculo, né, há uma perda da massa muscular. Tem o cérebro ele diminui de tamanho e de peso, tá? Por isso também afeta muito a questão da memória, de alguns pensamentos mais rápidos, tá? O estômago também tem as suas modificações na capacidade de digestão. E na questão hormonal também, a maioria dos nossos hormônios tendem a diminuir no ciclo da vida do idoso, tá? Então, o envelhecer não é um sinônimo do fim, né? Não é o fim para aquela pessoa. O envelhecer significa a necessidade de uma melhor condição de vida e de cuidado. O idoso ele requer atenção de todos os níveis de cuidados para que tenha uma qualidade de vida duradoura. Então, nós
cuidamos do idoso, da anatomia, da fisiologia, precisamos entender tudo isso no ciclo do idoso para que a gente possa dar um cuidado de excelência e fazer com que ele tenha essa vida duradoura. E é isso, muito obrigada!